Aí, gente, como é que vocês estão? Passando por aqui para prestar uma belíssima homenagem ao Dia do Professor. O Dia do Professor foi instituído no Brasil em 1827, ou seja, já existe o Dia do Professor no Brasil há 124 anos. 124 anos, não, há 194 anos. Em 15 de outubro de 1827 foi instituído o Dia do Professor no Brasil por Dom Pedro I, quando foi construído as primeiras escolas militares. Então, o Dia do Professor sempre foi reverenciado, porque ele merece respeito, carinho e amizade. Os nossos parabéns hoje vai para o mestre do saber, o professor que acima de tudo abandona muitas vezes sua casa, sua família, para viver dentro de um colégio, cuidando dos filhos dos outros, levando a educação em lugares que muita gente duvida, mas o professor é um predestinado e é um obstinado, pois quando ele passa a ser professor, literalmente ele passa mais tempo fora de casa do que mesmo em casa com seus familiares. Enfrenta inúmeros percalços, muitas dificuldades e, acima de tudo, não desiste. Eu costumo dizer o seguinte: ser professor e viver do magistério, como é chamado, é um sacerdócio. É um sacerdócio, porque você está fazendo aquilo que você ama fazer. Hoje pela manhã, quando eu pedi o depoimento de uma professora, que eu vou trazer no final do vídeo, ela me disse o seguinte: se eu tivesse que começaria tudo novamente. E não era só pelo dinheiro, principalmente pelo prazer de ensinar, pelo prazer de educar. Ou seja, e se tivesse que começar e nascesse hoje, escolheria novamente ser professora, a professora Estela. No finalzinho do vídeo, eu vou deixar um depoimento dela, um depoimento bacana, e estamos prestando a nossa homenagem a você, professor, você, mestre do saber. Temos muito a conquistar, pois com as políticas iníquas que são praticadas anos após anos, mas o professor fica desvalorizado. Mas como ele ama a sua profissão, ele jamais deixa de fazer o que escolheu a fazer, que é educar sobre tudo. Se não vejamos, o professor ele tem dificuldade de locomoção, por mais que ele tenha o próprio transporte, ele tem as intempéries do tempo, tem locais que jamais seu veículo pode entrar, tem becos estreitíssimos que ele costuma muitas vezes deixar o carro lá fora, na sua própria moto, para poder entrar naquele beco, para poder dar aula. Temos professores de vários segmentos. O professor é um só, sim, é um só. Mas tem professores que se dedicam cada um à sua função.
lembro aqui muito bem do professor João Bosco de Farias, o professor Bosco, porque eu fiz 2 cursos de informática maravilhoso. Mas quando a gente fala neste cidadão em vários cantos, ele é referência. Ele é referência. Já fiz isso para testar e recebi como resposta referência, ou seja, capacidade a toda prova. E o professor com deficiência? Aí que as dificuldades são grandes. Falta de material, falta de apoio, os próprios colegas não respeitam, puxam um tapete, fazem de tudo para que aquele profissional não sobressaia, mas a competência é tão grande que muitas vezes, em vez de quem puxou o tapete derrubá-lo, fazer com que ele fique mais em pé e mais firme. Digo isso por assistir alguns colegas deficientes que são professores e, acima de tudo, são competentes. Vou citar só alguns aqui. A querida Ana Lúcia Franco, magnífica, profissional acima de qualquer coisa, profissional dedicado, profissional que ama o que faz e referência na área que ela escolheu. Educação especial. Educação especial há um déficit muito grande. Tem o Bosco, né, que é João Bosco Farias, que eu falei há pouco, que é professor também. Esses 2 são deficientes visuais. São professores do município de Fortaleza e do estado do Ceará. Aí eu lembro aqui do querido Alessandro, professor no Rio de Janeiro, competência toda prova. Alessandro Tavares, ou seja, me ensinou muito, sociólogo. Ao longo do tempo vou buscar uma entrevista com ele, um bate-papo muito legal. Aí temos a professora Estela, como eu já falei ali, a professora Naila. Como eu disse, são pessoas capacitadas. Lá pelo interior do estado, lá na minha cidade, Serictéria, Catunda, a Francisca Tibó, a Dona Fresquinha, ou a Tia Fresquinha para muitos, a professora Cidel, que hoje já está aposentada, foi vice-prefeita de Catunda, vereadora. Temos a Nalda Pires também, professora Erinalda Pires, a Ana Aparecida Franco, a Ana do Antônio Brasileiro, que é conhecida lá em Raimundo Martins. E temos outras, né? Eu estudei com algumas, quando eu estava terminando meu 2º grau. Estudei com a professora Meriane, estudei com a professora Regiane e a professora Márcia. Lá no Instituto de Cego tiveram algumas. A minha primeira professora, a professora Elizabeth, que eu nunca mais a encontrei. Já há 26 anos eu não encontrei mais a minha professora Elizabeth. Foi a minha primeira professora lá no Instituto de Cegos. E aí depois vieram outras professoras, né? Estudei com a Helena Josi e aí vai. Mas, sobretudo, eu quero homenagear ao professor, o mestre do saber, que faz com que você possa aprender. E o professor que é muito ridicularizado, atacado, muitos alunos hoje não respeitam o professor, jamais. Simplesmente, se o professor fizer uma cobrança, literalmente ele quer bater no professor e bate muitas vezes, sequela o professor com muitas ameaças, ou seja, ameaças essas que o professor se torna depressivo,
se torna amedrontado, você sair de casa, mas deixa a sua família para cuidar daquele aluno. A gente tem que reconhecer o valor desse mestre. Ninguém aprende nada se o professor não estiver ali para ensinar. Ninguém. Você pode ser autodidata, mas algum dia você vai precisar do professor para aprender algo. Vai, claro que vai. Mestres, advogados, juízes, desembargadores, promotores, ministros, todos eles tiveram que passar pelo professor, ter as primeiras letras, dificuldade de aprendizado às vezes, que às vezes no início a gente tem mesmo, como faz letra e tal, como combinar isso, como combinar aquilo lá no infanto juvenil, lá na pré-escola, lá no jardim. Mas o professor está lá para te ensinar, para te dar carinho. O professor, ele está sempre aí para te ajudar, para te dar força, te dar coragem, independente de qualquer coisa. Muitas vezes ele mora de aluguel, na maioria das vezes mora péssimo, trabalho pior ainda, sem condições, sem local adequado, no calor, sujeira, enfrentando inúmeras dificuldades, mas não desiste. Mas ele não desiste porque é um sacerdócio. E quando é sacerdócio, vocês sabem que não tem como desistir. E não tinha como eu deixar de passar aqui para não deixar minha homenagem ao professor. O professor ele é tudo. O professor simplesmente ele abdica da sua vida muitas vezes para ensinar, mostrar o caminho bom, mostrar que é possível sonhar e realizar. Então não tem como a gente deixar de respeitar este ser humano que forma desde o mais humilde funcionário ao mais graduado profissional deste mundo. É o professor que qualifica ele, é o professor que faz com que ele possa realizar os sonhos e alcançar os objetivos. O professor, ele é simplesmente um instrumento. Ele é um instrumento, a ferramenta de Deus para você aprender. Deus nos contemplou um belíssimo professor. E o Dia do Professor é comemorado no Brasil desde 1827, instituído por Dom Pedro I. E nas primeiras escolas militares, pois o Dia do Professor no Brasil já existe há pelo menos 124 anos. Esse é o nosso pensamento, a nossa mensagem de hoje a você, professor. Um abraço, um carinho e muito respeito. E a seguir, vou deixar o depoimento da professora Estela. Obrigada pelos parabéns. Eu fico muito feliz por esse dia e eu acho que ser professor é ter vocação, é ter o dom e dedicação. Não é pelo salário, não é pelo título. Eu acho que a gente precisa realmente sentir a vontade de transmitir, de ensinar. Então, eu fui professora e me dediquei, tive o dom, a intuição muitas vezes, e eu acho que Deus é quem nos dá esta vocação, esse dom, e eu me senti muito gratificada. Tem muitas dificuldades, a gente enfrenta muitas
muitas coisas assim, barreiras difíceis de superar, até mesmo para quem é deficiente, porque a falta de material, a falta de acompanhamento das famílias com os alunos, tudo isso são empecilhos para a educação. Mas com muita garra, com muita luta, a gente consegue vencer e é gratificante. Eu me sinto orgulhosa por ter hoje ex-alunos formados e felizes e que sabem reconhecer o valor do professor, o valor da educação. E se eu fosse começar hoje, eu gostaria de ser professora. Começaria tudo de novo, porque é muito gratificante. Muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos os professores.